Olá, meu nome é Rafael, tenho 17 anos e sou da IPB de Dracena. Hoje vamos falar sobre o devocional baseado no texto bíblico de Romanos 1, versículo 24 a 32, com o tema Pecado do livro Romanos Sem Filtro. O livro de Romanos nos mostra algo que é duro, mas que é essencial da condição humana. A história de como o pecado acontece nesse contexto é bem clara. Deus não se agradou da infidelidade das pessoas, pois elas deixaram de adorar o Criador para adorar as criaturas. O processo começa com a rebelião humana. As pessoas se afastaram de Deus, por isso Deus as deixou elas fazerem o que queriam, entregando-as aos seus próprios desejos. Outro problema é a condição humana. Nosso próprio coração é, por natureza, imundo e pecaminoso. Se Deus nos deixa a seguir nossos próprios desejos, nós, querendo ou não, vamos acabar cometendo todo tipo de pecado. Mas qual seria o pior castigo para o pecado? O castigo mais terrível por um pecado é o abandono de Deus, porque sem Deus nos leva a cometer outros pecados sem limite algum, sem freio. Romanos 1:28 explica a consequência de se afastar de Deus. Este é o argumento central do nosso devocional. Aqui diz: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E diante do pecado, qual é a solução? Longe de Deus, somos capazes de praticar o que a Bíblia chama de torpezas, incluindo pecados sexuais, mas todo pecado é igualmente grave. É importante entender que pecados sexuais não é pior do que a mentira, ou ira, ou inveja. Qualquer pecado, por menor que pareça, desagrada a Deus e revela a nossa distância dele. Romanos nos mostra que longe de Deus, ninguém vai melhorar. Longe de Deus, acumulamos pecados. A solução para essa condição está nos nossos esforços, mas na presença de Deus e da sua graça. Temos uma grande necessidade na nossa vida de buscar a presença de Deus, reconhecer que somos pecadores e pedir perdão. Diante de um Deus santo, ninguém tem justiça própria e é através da justiça de Jesus Cristo que somos perdoados. Ele é perfeito e nós falhamos, mas ele morreu para pagar nossa dívida para que sua justiça fosse contada ao nosso favor. Jesus é o nosso refúgio. Não importa qual seja seu pecado, seja sexual, orgulho, ira ou inveja, busque urgentemente refúgio na graça e na presença de Deus, porque por meio de Cristo é Ele que nos perdoa e purifica o nosso coração. Para concluir, eu faço um último alerta. Cuidado contra o orgulho. Se pela graça de Deus você tem conseguido crescer na fé, resistindo a algum pecado específico, cuidado com a armadilha do orgulho. O orgulho é, na verdade, um dos pecados mais perigosos, pois nos leva a julgar os outros e confiar em na nossa própria força, anulando toda a dependência que temos de Cristo. Se você resistiu ao pecado, foi a graça de Deus que o sustentou. O orgulho nos faz julgar os outros e achar que somos bons por nós mesmos, tirando o nosso foco de Jesus Cristo e da sua graça. Se você conseguiu resistir ao pecado, foi a graça de Deus que te deu força. Por isso, mantenha-se humilde e atento, buscando a Deus todos os dias, porque sem Ele, a nossa tendência natural é sempre cair. Com isso, eu convido a você a orar, pedindo perdão a Deus, e peça a Ele que te ajude sempre na luta contra o pecado e que tire do seu coração todo o orgulho espiritual ou desejo de se rebelar contra Deus. Lembre-se, a graça muda a nossa vida e nos faz menos orgulhosos e muito mais agradecidos a Deus. Com isso, obrigado por ter assistido. Peço que você continue fazendo os devocionais diários, porque é muito importante ter um momento com Deus todos os dias. Obrigado por ter assistido novamente. Uma boa semana para você e Deus te abençoe.